Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar sobre a Lei do Feminicídio, que completa 10 anos como marco de proteção à mulher. Hoje tudo isso aqui no Entrevistas DPE e a nossa convidada de hoje, eu estou aqui com ela, a doutora Patrícia Rocha, advogada, que vai nos esclarecer, tirar todas as dúvidas sobre essa questão. Seja muito bem-vinda, doutora, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada, Adriana, pelo convite, eu agradeço. Doutora, para nosso começo de conversa, houve muitas mudanças nas leis e como ela sempre está se refazendo e quais foram as principais mudanças, trazidas pela Lei 14.994/2024? Bom, a lei do feminicídio, ela completou 10 anos no último dia 9 de março, né? Nós temos aí um marco muito importante, porque essa lei, ela trouxe um olhar diferente para a proteção da mulher, né? Que, na verdade, nós não tínhamos como sequer fazer levantamentos em relação a estatísticas dos crimes praticados contra a mulher, e isso foi trazido através da lei do feminicídio. E aí, óbvio, havia algumas lacunas, seria importante fazer uma complementação, e essa complementação aconteceu agora em outubro de 2024, que foi essa lei que você acabou de citar. Ela trouxe várias alterações significativas. As mais importantes, quais são? Foi ampliada, a pena para o agressor. Na verdade, o crime de feminicídio, até então, ele era apenas uma qualificadora dentro do crime de homicídio. Então, o ganho, a mudança mais significativa que essa lei trouxe foi transformar o feminicídio em um crime autônomo. Esse crime, ele agora, na condição de crime autônomo, então, para quem não entende do direito, vamos tentar trazer aqui um linguajar mais simples. Nós temos lá no artigo 121, matar alguém. Hoje, nós já temos agora um artigo específico para o crime praticado contra a mulher em decorrência da sua condição de gênero. Então, isso é muito importante, mesmo para quem não compreende essa parte do direito. O fato de se tornar um crime autônomo, ele traz uma visibilidade maior, traz uma penalidade mais severa, porque esse aqui também foi uma alteração significativa. Dentro do Código Penal, a gente não costuma encontrar nenhum tipo de crime com a sanção que essa lei trouxe agora, especificamente para o feminicídio, que é de 20 a 40 anos de reclusão. Então, assim, se você for pegar dentro do Código Penal um crime, por exemplo, de homicídio qualificado, ele é de 12 a 30 anos. Então, mas o que isso significa de fato? Significa que a sanção para os crimes praticados contra a mulher, ela é mais severa do que um outro tipo de crime qualificado. Então, assim, qual é a intenção? O que a gente pretende, O que o legislador, eu acredito, buscou alcançar com isso? Justamente para para tentar, de alguma forma, coibir a prática daquele crime, trazendo, uma sanção. Qualquer pessoa vai ouvir falar, não, mas espera aí, se cometer um crime, em decorrência do gênero, que aí eu estou praticando um feminicídio, eu posso pegar até 40 anos de reclusão. Então, de certa forma, traz um alerta maior, E a gente espera que realmente tenha aí essa efetividade de coibir essa prática de crimes, Além disso, essa nova lei, ela trouxe também, ela aumentou as penas para os crimes de lesão corporal, ameaça, injúria, crimes também contra a honra, Injúria, calúnia, difamação, foram aumentados. Ela trouxe, na verdade, ela teve uma modificação em diversas leis. A própria lei 14.994, ela alterou. Ela trouxe essa alteração dentro do Código Penal, ela alterou a Lei Maria da Penha, ela trouxe alterações no âmbito de vários tipos de legislação que sequer as pessoas tinham essa atenção específica em relação a gênero. Então, é muito de grande relevância essa lei de outubro de 2024 e nós esperamos que ela realmente traga aí ainda mais efetividade à lei do feminicídio que já existia, mas que agora se tornou mais severa. Muito bem. Como é que a nova legislação ela impacta na punição aí dos condenados por feminicídio?
Acabei explorando aqui, né? É exatamente isso. No caso, antigamente, por exemplo, a reclusão para crime de feminicídio, ela passou a pena mínima de 12 para 20 anos. Antigamente, o mínimo era 12 anos e o máximo era 30. Agora, ela passou o mínimo para 20 anos, podendo chegar até 40 anos. Então, além disso, ela também introduz agravantes. O que é agravante, né? Para as pessoas que estiverem nos ouvindo entenderem. É aquilo que vai aumentar, aquilo que vai piorar a pena. Então, vamos supor, tem algumas situações que elas já existiam lá dentro do Código Penal, apenas na condição de qualificadora, e que agora elas são consideradas agravantes, que é se esse crime foi praticado durante a gestação, né, a vítima ela estava gestante, então vai ser uma agravante, ou seja, a pena ela pode ser aumentada de até 1/3. Se praticado até nos 3 meses após o parto, contra pessoas vulneráveis. Isso, quando a gente fala de vulneráveis, a gente vai incluir o quê? Os menores de 14 anos e maiores de 60 anos, eles vão entrar aqui também. Ou na presença de descendentes e ascendentes da vítima. Isso também é um agravante. A gente está acostumado a ver muito noticiário nesse sentido. Né? As crianças presenciando. Criança presenciando. Pai e batendo assim, na mãe, muitas vezes até matando. E isso causa muito transtorno, né? Como traumas. Com certeza. Essa criança ela não vai crescer aí uma pessoa saudável, com certeza. Com certeza, ela precisa de uma assistência, ela vai precisar de uma orientação. São traumas, assim, severos mesmo. Que leva para a vida, né? Exatamente. Muitas vezes eles só vão demonstrar essa consequência na vida adulta dessa criança, né? Então, assim, tem todo um contexto familiar ali que é atingido diante, né, dos crimes que são praticados. E quando isso não se perpetua, né, doutora? Exatamente. Às vezes a criança... Às vezes ela segue aquele exemplo, exatamente, a tendência, né? Exatamente. Nasce, cresce, vendo aquela situação familiar dentro de casa e lá na frente, se essa criança não tiver um bom acompanhamento, essa criança pode se tornar um agressor também. Exatamente. Enfim, as consequências, elas são, assim... são danosas, né, para a vida toda. Com certeza. Doutora, quais os crimes foram incluídos aí no pacote antifeminicídio, né, e tiveram penas aumentadas? Essa lei, né, para quem não entende, na verdade, foi chamado, recebeu esse nome, pacote antifeminicídio. Né? É justamente essa lei que nós estamos tratando. O que ela trouxe? Ela trouxe esse aumento da pena, né, em relação ao próprio feminicídio, mas ela também ampliou a pena para lesão corporal, ela ampliou a pena para crime de ameaça, para os crimes contra a honra, todos eles foram ampliados. A pena era inferior e essa pena foi aumentada, ou seja, agora vai ser tratado de uma forma mais severa. Ela trouxe também alterações nas penalidades para crimes praticados contra as mulheres no contexto familiar e doméstico, que no caso nós estamos falando da Lei Maria da Penha. Então, ela aumentou todos os crimes. Lembrando que, assim, eu acho que é interessante a gente esclarecer. O crime de feminicídio, ele é um crime que ele é praticado... Não basta, por exemplo... Vamos dar um exemplo aqui. Foi praticado contra a mulher, mas num assalto a mulher foi vítima e morreu, né? Vamos supor que ela levou um tiro e morreu. Isso é considerado feminicídio, doutora? Não, não é o caso. De que forma que ele vai se enquadrar como feminicídio? Necessariamente ele tem que ter sido um crime cometido no âmbito doméstico, né? No contexto familiar, e aí isso é bastante amplo, porque, por exemplo, digamos que o tio não morava com a sobrinha, mas o tio mata a sobrinha. Isso está dentro do contexto familiar. Marido contra a mulher, enfim, o marido matou a mulher, ou talvez o pai matou a filha, isso está dentro do contexto doméstico e o contexto familiar. Só que também essa alteração, essa lei, ela trouxe essa tipificação, né, desse crime, além desse contexto familiar e doméstico, ela traz a especificação de que se esse crime foi praticado em decorrência da vulnerabilidade do gênero. Ou seja, vou trazer um exemplo aqui para as pessoas compreenderem. Digamos que nós estamos num contexto de uma empresa, né, onde homens e mulheres trabalham, e aí, por alguma razão, a mulher foi promovida, aquele homem se sente ofendido, enfim, né, isso a gente acaba vendo, só que ali nós estamos num contexto trabalhista.
teoricamente eu não tenho um contexto doméstico, eu não tenho um contexto familiar, porém, ele muito revoltado por ela ter sido promovida, ele mata aquela colega de trabalho. Então, ele ainda assim, ele se enquadra no feminicídio, por quê? Porque, no caso, o crime foi praticado em decorrência do menosprezo da condição dela de ser mulher. Então, ele vai entrar também dentro ele do também enquadra esse Ele também crime. se enquadra no feminicídio e a pena dele pode chegar de 20 a 40 anos. Doutora, e aquela situação que repercutiu no mundo inteiro, que é a situação daquele assassino, Wade Wilson, né? Ele namorava uma vítima, né? Sob o efeito de drogas, ele matou ela e depois ele saiu na rua e matou uma outra mulher. Hoje ele está preso, né? Esperando, está no corredor da morte, se eu não me engano. Se enquadra no feminicídio? Se enquadra, na verdade, assim, não tenho detalhes do caso, mas, né, superficialmente analisando aqui, se enquadra. A primeira no contexto doméstico, familiar, porque era um relacionamento, e a segunda pelo menosprezo, pelo fato dela ser mulher, porque ele provavelmente ele deve ter matado ela porque ela devia estar sozinha, frágil, na rua, e aí por alguma razão isso acabou motivando o assassinato. Então ele se enquadraria nas duas situações como feminicídio. Entendi. Falam, sempre estão relatando, porque muita gente punindo por ele. Ele estava sob efeito de drogas, não estava em si, tem problemas mentais, essas questões e outras. Mas aí o próprio Código Penal, né, ele traz as várias tipificações, os tipos de crime que podem acontecer. Dolo eventual, culpa, né, entra na esfera ali processual. Mas o fato é, a partir do momento que eu, por exemplo, consumo uma droga e sei que aquilo pode me tirar do meu senso comum, eu vou responder dentro das minhas, né, vamos dizer assim, das minhas decisões, dentro das minhas responsabilidades. Eu sei que eu vou sair de mim e eu posso, por exemplo, estou aqui sob efeito de drogas e te mato. Eu vou responder da mesma forma pelo homicídio que eu causei. Por quê? Porque a partir do momento que eu saí de mim, que eu consumi algo que me tirava, né, do meu estado, da minha sanidade, vamos dizer assim, eu estou assumindo o risco e eu vou ter que responder por isso. No caso, a pessoa tinha plena consciência de que se ela fizesse o uso de entorpecentes Sim. ou de bebidas até e sai fora do controle, perde, fica fora de si e sai cometendo aí até morte, né, no caso que aconteceu. Tem casos que as pessoas, por exemplo, você já deve ter visto em algum noticiário. Então, o que a defesa, às vezes, acaba tentando se utilizar? De um problema de sanidade mental, esquizofrenia. A gente vê muito. Que aí, ou seja, eu não estou sob o efeito de entorpecente, é uma doença, é uma patologia. Então, leva para esse lado justamente para tentar ser uma excludente, né? Para poder minimizar a situação enfim, né? Do assassinato, do assassino. Mas, assim, são casos muito específicos, cada caso tem que ser analisado separadamente. E aí o próprio Código Penal, né, o Código de Processo Penal, ele traz essas especificações para se aplicar a cada caso. E, doutora, quais medidas protetivas estão disponíveis para as vítimas de violência doméstica? A própria Lei Maria da Penha, ela traz várias medidas que podem ser adotadas. Justamente, qual o intuito da medida, né, da concessão da medida? É justamente proteger aquela vítima. Talvez a vítima está sendo ameaçada ou viveu alguma situação que poderia colocar a sua integridade física em risco. Lembrando que não é só a integridade física, mas é a física, a psicológica, enfim. Mas tem a proibição de aproximação e contato com a vítima, é os mais comuns que a gente vê, né, nas medidas protetivas de urgência. Suspensão do porte de armas para aqueles que sabidamente têm porte de armas. Afastamento do lar comum, quando a gente está falando de cônjuge, né? Quer dizer, a mulher já está sendo vítima. A gente vê muito, é um caso muito comum, se você for avaliar as estatísticas, é muito comum mulheres se submeterem à violência por longo período, por um período bastante continuado. Por quê? Porque geralmente ela é integralmente dependente economicamente. A gente ouve muito. A gente vê muito desses relatos. Ela depende economicamente. Financeira. E às vezes não só economicamente, ela depende emocionalmente. Eu já vi casos assim também que a gente acompanha, a gente vê que existe uma dependência emocional, mas a mais comum é a econômica. A mulher, ela não tem condição de se manter, geralmente tem filhos, então ela se submete por décadas àquelas violências que são praticadas contra ela, sejam físicas, quais forem,
Por quê? Porque ela não tem condições de sair, ela não tem condições de se manter e de manter os filhos. E aí aquela situação acaba sendo continuada até acabar, infelizmente, em feminicídio, que é bastante comum. Quando não toma nenhuma medida em relação a esse tipo de violência, infelizmente, a tendência é que a agressão vai se ampliando, começa com um empurrão, começa com um tapa, ou muitas vezes nem começa com um empurrão, começa com um grito, ou com palavras, né, que vão denegrir a mulher, vão diminuí-la, fazer com que ela fique cada vez mais frágil, e dali em diante já começa uma agressão física. Então, assim, é muito profundo. O que eu vejo? Até eu já falei, já palestrei algumas vezes sobre o tema. Qual é a maior dor que eu percebo? A maioria das mulheres sequer tem conhecimento de que elas estão sendo vítimas de violência. É o mais comum. Elas não se dão conta. Geralmente, quando você vive esse tipo de relação, você tá tão ali dentro daquele contexto que você começa a achar normal. Você acha que é assim mesmo, tá tudo bem. E aí aquilo ali até chega a um estado assim que acaba tanto com a autoestima da mulher, com a saúde emocional, com a saúde física, porque acaba atingindo a saúde física também, que aí muitas vezes você tem ali, né, mulheres em depressão profunda ou crises de ansiedade, e quando vai parar para analisar friamente, é em decorrência de um relacionamento tóxico que está vivendo. Naquela situação que ela não consegue enxergar a saída. Exatamente. Né? E ali ela vai ficando e adoecendo mentalmente, e já passa para o físico, quando não chega no feminicídio, né? Exatamente. A gente ouve muito, infelizmente. Infelizmente. Como é que funciona o processo de solicitação de uma medida protetiva? Bom, a vítima, né, a própria vítima ou o seu representante legal, muitas vezes a mulher constitui advogado, enfim, ela pode solicitar essas medidas protetivas diretamente à autoridade policial ou ao juiz. Hoje em dia, a própria autoridade policial ela já pode, né? Já, enfim, teve uma alteração na legislação também que concedeu essa possibilidade. E ela vai apresentar o relato dos fatos, evidência de risco. Teve uma alteração na Lei Maria da Penha, eu salvo engano, 2023, eu não lembro se foi 23 ou 24, mas ela é bem recente, que deu maior eficácia à voz da vítima. Então, quando se trata de crimes de violência doméstica, dentro do contexto ali da Maria da Penha mesmo, hoje a voz da mulher ela é suficiente. Então, assim, não é mais... Antigamente você tinha que ter provas, né, para você conseguir, por exemplo, uma medida protetiva. Hoje, a princípio, a voz, aquele relato da mulher que se diz vítima de violência doméstica, ele já é suficiente para aquelas medidas urgentes. Claro que depois o processo, né, vai ter o seu curso normal, vão ser feitas as apurações devidas e... Enfim, né, o juiz vai constatar o que procede, o que não procede, mas a princípio o relato dela, estou me sentindo ameaçada, eu preciso de medida protetiva, o próprio relato dela hoje tem uma força maior do que tinha antigamente. Essa é uma conquista também bem recente dentro da Maria da Penha. Pelas questões de se tornar tão corriqueiro e tão comum a violência doméstica, hoje a mulher está sendo mais ouvida, elas estão se encorajando mais, sabendo que tem mais onde buscar o socorro, elas estão tomando mais coragem de denunciar. Exatamente. E a população, a sociedade como um todo, qual o dever da população, doutora, em relação a situações que a mulher ela não tem coragem ainda de pedir o socorro, mas ela está sofrendo ali aquele abuso dentro da casa dela, pelo seu esposo. Como cidadão, a pessoa deve denunciar? Eu entendo assim, ao contrário daquele ditado, né, que era bastante usado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso. Eu acho assim, desde essa conquista da lei do feminicídio, que foi quando começou a ser possível fazer essas estatísticas em relação aos crimes que eram praticados contra a mulher. Lembrando que a Lei Maria da Penha ela ainda veio antes da lei do feminicídio. Então, a Maria da Penha, sim, foi o grande marco, né, vamos dizer assim, em relação a essa conquista dos direitos das mulheres. Mas... a partir deste momento que foi dada essa possibilidade da gente ter esse entendimento de como de fato as mulheres são vítimas de uma sociedade que de fato há muitos anos, né, traz esse vício de machismo,
Hoje em dia, claro que já avançamos bastante, mas ainda temos muito que avançar, com certeza. Mas qual que é o entendimento que a gente vê diante desse holofote que trouxe, né, para as mulheres? Que sim, a sociedade ela precisa se envolver como um todo. Se eu vejo que a minha vizinha ela tá sendo vítima de violência doméstica, é claro que muitas vezes a gente pensa assim, bom, mas ela tá aceitando. Que é o raciocínio, né? Friamente a gente pensa, mas ela tá porque ela quer. Nem sempre. Além dessa situação que eu trouxe para você da dependência econômica, tem muita dependência emocional, tem medo, que eu acho que é uma das coisas que mais afeta, né, a mulher. Por isso que a sociedade como um todo, eu entendo que ela não pode lavar as mãos. Ela precisa se unir, ela precisa necessariamente tentar, de alguma forma, dar um respaldo para essa mulher que está sendo vítima, seja fazendo a própria denúncia, porque existe, inclusive, não sei se vocês já viram, mas tem a Patrulha Maria da Penha, Sim, né? ontem ela teve aqui, a Jéssica. Isso, teve aqui com a gente. Tem a Patrulha Maria da Penha. Então, é um serviço, assim, muito, assim, que merece realmente elogios. Tem dado certo. É aquele desespero ali, aí a pessoa ela consegue acionar, né, o poder público, vamos dizer assim, para que ela consiga ter um socorro mais imediato, sem depender de um trâmite, de processo, ou mesmo, talvez, de uma polícia, que, vamos dizer assim, né, de uma corporação que não seria específica para o caso dela, então é de grande valia. Então, assim, chamar dessa forma, ou de alguma forma tentar amparar, ou tentar orientar, pode ser que a pessoa não receba? Pode, porque de fato tem gente que vive aquilo e quer continuar vivendo e de fato nem se esforça para sair, né? Às vezes a pessoa tá ali e acabou. Mas eu acho que a gente não pode ver uma situação dessa e simplesmente abandonar, simplesmente lavar as mãos. Temos sim que denunciar, temos que tentar auxiliar de alguma forma, nem que seja com uma informação, olha, aqui tem esse lugar aqui, por exemplo, no estado tem a Casa da Mulher Brasileira, né? Sim. Tem a Casa da Mulher Brasileira, você pode ir lá você vai fazer a denúncia, lá você vai ser assistido, inclusive a própria defensoria, né? Tem uma equipe lá, exatamente. Ela vai ter o atendimento psicológico, ela vai ter o atendimento com assistente social, então assim, é bem amplo, né? Mas pelo menos assim, porque tirar essa mulher daquele contexto de violência é o primeiro passo, e geralmente é o passo mais difícil. E, inclusive, nessa lei que teve alteração recente, também está sendo discutido a questão dos alimentos, porque aí vamos supor, e neste caso aí seria do próprio poder público, né? Porque nem sempre o agressor ele tem. O agressor ele tem essa obrigação de alimentos provisórios, tá? Enfim, isso aí é indiscutível. Mas já estava sendo discutida essa parte aí do próprio poder público pagar estes alimentos. Seria uma forma assim, olha, você tem sim condição, você vai ter esse direito, né, de receber isso para que você se restabeleça. De repente ela vai sair, vai alugar uma outra casa, né, é bem complicado, mas a ideia é, todas essas leis que têm sido sancionadas, desde Maria da Penha para cá, o intuito é justamente amparar a mulher, dar uma assistência para ela, para que realmente tudo isso que está sendo tratado nessa legislação tenha eficácia. Porque lei no papel, ela não vai resolver. A gente precisa conseguir fazer com que ela seja de fato aplicada e atinja a sua finalidade, que nesse caso específico é o quê? É a proteção da mulher, é fazer com que ela entenda que ela pode sim refazer a vida dela, que ela pode recomeçar, que ela não precisa viver naquela situação de violência, por mais que ela não tenha condições financeiras, mas que o poder público, né, o Estado, ele tem a obrigação, mas aí essa obrigação só pode ser mediante lei, óbvio. Então, essas leis, elas têm trazido essas conquistas para as mulheres vítimas de violência, né? Justamente para que elas entendam que elas não devem permanecer naquele ciclo destruidor que elas estão. Exatamente. Ontem mesmo, a Patrulha Maria da Penha esteve aqui, teve a assistente social e a Jéssica também, que é a representante à frente da patrulha. Eles estão lá com um serviço bom, sala multidisciplinar, a Sala Lilás. Elas já estão atendendo a essas vítimas e a assistente social ela já faz ali o encaminhamento, cadastra essa mãe no CRAS
para que essa mãe venha receber esse auxílio do Bolsa Família, para que ela possa estar aí dando os primeiros passos, para já estar saindo desse âmbito familiar aí, desse meio aí de agressão em que ela vive. Então elas relataram aqui muitos casos onde elas se emocionam, né, com a situação de mulheres que viviam há anos passando por violência doméstica. Verdade. E muitas vezes acontece palestras, muitas vezes a mulher pensa que a agressão é só a física, mas não é. Tem a agressão psicológica. Tem várias. Você vive ali com o seu psicológico abalado, sofrendo isso anos e anos e anos da vida e não sabe que isso é uma forma de agressão também. É verdade. Doutor, e no caso o agressor, ele descumpriu uma medida protetiva, né? Quais são aí as consequências legais? Porque hoje a gente já tem esse auxílio da Maria da Penha, da Patrulha Maria da Penha, que já vai atrás desse agressor, porque existe muito descumprimento, né? Dessa medida protetiva. Sim. Na verdade, a própria lei, né, ela traz que, no caso, ele pode responder, ele vai responder pelo descumprimento, né, e a pena ela é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, assim, nós temos várias situações, a gente que lida com isso na prática, é muito importante, assim, que a mulher, ela tenha a consciência de usar, de fato, a Lei Maria da Penha, ou todas essas leis, né, que protegem os direitos dela, né, da mulher, da vítima, a seu favor. Então, assim, não banalizar esses direitos também, porque muitas vezes, se você está sendo vítima de violência doméstica, de fato, você precisa de uma medida, você vai solicitar essa medida, digamos que por alguma razão aconteceu alguma situação, o agressor descumpriu, você percebe, você começa a se sentir ameaçado, você está vendo que ele está te seguindo, você está, enfim, né, ele está indo ali na sua casa, está indo no seu local de trabalho. Às vezes o agressor, ele é bloqueado do telefone, das redes sociais, ele vai lá, manda mensagem pelo Pix, isso eu não sabia. Essa é nova. Acontece. Foi relatado ontem aqui na nossa mesa de conversa. Gente, verdade, dá para mandar mensagem pelo Pix, né? Olha que interessante. Mas muito, enfim, totalmente, né, triste, porque enfim, ali perseguidor, né? Olha ele a achou um ali, meio né? até de ir atrás pelo Pix. Gente, essa eu não sabia também. Ontem eu fiquei surpresa. Essa é nova. Mas, enfim, essas medidas, uma vez descumpridas, elas precisam ser noticiadas, elas precisam ser comprovadas, e a vítima, ela tem que ter consciência de, como eu disse, usar essa lei realmente a seu favor. E não, por exemplo, vou relatar, às vezes tem casos que a própria vítima permite que o agressor se aproxime. Ou seja, ela está permitida. Eu pedi a medida e aí eu passo a ter contato com o agressor. Então a medida ela não se justifica mais. Não faz sentido. Eu estou deixando claro que eu quero. A partir do que a que fez a denúncia. Sim, parte do deu princípio. Permissão para ele se achegar, então. Exatamente. Então, assim, não, se realmente eu me sinto ameaçada, eu tenho que ser firme naquilo. Eu tenho que deixar claro que eu necessito daquela medida protetiva, e não assim, porque aí de certa forma acaba sendo assim um atentado contra a justiça, entendeu? Porque aí quer dizer, não, agora eu quero, agora eu não quero mais. Não é dessa forma, porque senão você acaba banalizando a lei, né, a medida, e aí prejudicando quem realmente precisa, né? Isso a gente acaba vendo muito, mas aconteceu, situação, pedi medida, verifiquei o descumprimento, pode ligar para a patrulha, né? Para a Patrulha Maria da Penha, eles mesmos vão fazer os relatórios, os relatos, e esse agressor, no caso, uma vez comprovado o descumprimento, ele pode ser preso, e aí ele responde dessa forma aqui, que inclusive é crime, então ele vai responder a um processo criminal pelo descumprimento. E o condenado por feminicídio, ele pode recorrer da sentença? Pode. Na verdade, enfim, né, isso aí é um direito constitucional. Todas as pessoas condenadas, independente da gravidade, né, ou enfim, do que a gente está lidando, necessariamente ele tem esse direito de recorrer. Doutora, quais são os direitos das famílias das vítimas de feminicídio? Bom, é extremamente delicado, né? Você imagina uma família, né, onde aconteceu uma situação de feminicídio, nós temos filhos que vão estar desamparados, que provavelmente vão estar traumatizados. Às vezes nós temos os ascendentes, né, os avós que moravam ali junto com aquela família. Então, quer dizer, nós temos uma família literalmente destruída. Então, o que eles têm direito? Eles têm direito à assistência jurídica, eles têm direito à assistência psicológica,
social, eles têm direito a serem informados em relação ao andamento processual, eles podem inclusive participar do processo como assistentes de acusação. São assim, são direitos mínimos, mas eu entendo assim que o mais importante deles é essa assistência psicológica, né? Esse auxílio ali de um assistente social, de acompanhar mesmo. E claro que a gente, né, nem sempre o poder público consegue atingir isso, né, da forma como realmente deveria ser, mas eles têm esses direitos previstos. Como é que funciona, né, a perda por poder familiar do agressor após uma condenação? Neste caso de feminicídio, na verdade, feminicídio, não só o feminicídio, né? Os crimes praticados contra a mulher como um todo. De acordo com essa nova lei que nós estamos tratando aqui, após a sentença, esse agressor ele perde o poder familiar, a tutela, a curatela que ele tiver sobre os filhos. Então, quer dizer, é muito grave. É muito. Porque antigamente, como não tinha essa limitação, então, apesar de o agressor ter, né? Agressor não, nesse caso, né? Apesar de o criminoso estar ali respondendo por feminicídio, ele ainda detinha o pátrio poder sobre os filhos. E aí, enfim, isso aí você imagina, a avó começa a criar, porque ele tá preso, ele matou a mãe. E aí, no entanto, ele começa a interferir porque ele detém ainda o pátrio poder. Então, essa lei, ela trouxe essa alteração também. Ele perde o poder familiar. A nova legislação, ela também afeta os direitos políticos dos condenados por feminicídio? Sim. Essa lei também, ela trouxe, no caso, ela passou a vedar a nomeação, designação, diplomação em qualquer cargo, função pública, né? Ele não pode assumir nenhuma função pública, ou seja, consequentemente, isso afeta os direitos ali políticos. Mandato eletivo, né? Entre o trânsito e julgado da condenação e o efetivo cumprimento da pena. Ele já perde tudo isso. Desde o trânsito em julgado, ele já perde. Tudo isso pelas alterações nas leis que vem modificando. E como é que os tribunais têm aplicado as novas leis na prática? Assim, os tribunais, eles vêm despendendo esforços para se adequar a essa nova realidade, vamos dizer assim, dessa quantidade de leis, né, de novas leis que foram sancionadas aí nos últimos, se a gente for pegar nos últimos 6 anos mais ou menos, acho que 6 anos pelo menos, a gente vai ter mudanças significativas em relação aos direitos das mulheres especificamente. E no caso, o que os tribunais têm feito? Eles têm tentado adaptar as suas práticas para poder dar prioridade aos julgamentos desses crimes de feminicídio, né, e violência doméstica como um todo. Na verdade, a própria Maria da Penha, você vê, a medida protetiva de urgência, que é a requerida em caso de violência doméstica, o juiz ele tem 48 horas para dar essa decisão, deferir ou indeferir essa decisão da medida protetiva de urgência. Então, assim, já traz aqui uma prioridade, né? Uma urgência ali para se dar uma resolução em relação àquele pedido. Então, os tribunais, eles têm tentado fazer isso. O que foi estabelecido pela nova lei, né? Nesse sentido de tentar implementar medidas para que a gente realmente tenha esses julgamentos com prioridade, para que essas leis de fato tenham a eficácia devida, porque de repente fala assim, a lei mudou, mas o meu processo está lá, sei lá, o cara matou minha filha, está lá, tem 15 anos, nunca nem foi julgado. Então isso descredibiliza, né? Então nesse sentido os tribunais eles já têm implementado medidas. E qual é a diferença entre a violência psicológica e a violência física no contexto da Lei Maria da Penha? Aquilo que a gente já tinha comentado antes, que tem mulheres que ela pensa que a agressão é só a física e na verdade não é. Existem vários outros tipos de agressões. Eu acho, assim, na minha opinião, a Lei Maria da Penha ela tem que ser até mais divulgada, apesar de que hoje já é bem divulgada, existem cartilhas, né? Enfim, vários órgãos já realmente trabalham em cima disso. Mas assim, como eu disse, a maioria das mulheres, elas não têm consciência de que elas estão sendo vítimas de violência. A Maria da Penha, se você for ler a Lei Maria da Penha, você vai ver que ela traz a agressão física, ela traz a agressão psicológica, ela traz a agressão patrimonial, ela traz a agressão emocional,
salvo engano, tem uma que é emocional. Nós temos também, não está dentro do contexto da Maria da Penha, mas tem uma legislação específica, violência eleitoral, que aí no caso tem aquela questão das cotas, enfim, tem artigos ali bem específicos em relação a essa violência eleitoral, que se a gente for parar para avaliar o contexto político, você vai ver que realmente é praticado. Mas tem que ser ali dentro do contexto político. Mas assim, a violência, qual a diferença? A violência física dispensa comentários, né? Nem sempre vai deixar um hematoma, mas não deixa de ser uma violência física. Então, assim, de repente, a gente lê casos, né? As estatísticas, estrangulamento. Geralmente, quando o agressor ele já quanto mais, ele já tem até meios de fazer para não deixar marcas, né, para ver a gravidade. Mas assim, a física ela dispensa comentários. A psicológica o que acontece? Ele começa a pressionar aquela mulher, a perturbar mesmo, perturbar aquela coisa, tanto que de repente a mulher ela começa a ter um quadro de crises de ansiedade só com a voz do agressor, ou com uma mensagem, com o barulho da mensagem do agressor, isso desencadeia uma crise de ansiedade. Por quê? Porque ela está sendo vítima de violência psicológica, porque a violência psicológica ela é silenciosa, né? De repente eu penso que não, mas é normal, ele sempre fez isso. Mas não, então assim, ele pressiona a mulher de toda sorte. Aí a psicológica e a emocional, vamos lá para, né, vou dar exemplos aqui para as mulheres que, né, estão nos ouvindo, identificarem se de repente não estão sendo vítimas. Por exemplo, ele começa a denegrir a mulher, principalmente na frente de amigos, de familiares, começa a falar, não, mas essa gorda, ela é desse jeito sempre, não, ela não faz nada que presta, a mulher, vamos supor, fez uma comida que não deu certo, não, mas ela nunca faz nada que presta, e aí ele começa a derrubar a autoestima dela, começa a denegrir a imagem dela perante as pessoas, começa a dar adjetivos pejorativos para ela e aquilo se torna comum, ou seja, o psicológico dela está totalmente afetado. Essa mulher não tem autoestima, ela acha que ela jamais vai arrumar outra pessoa, por exemplo, porque isso é uma das coisas que o agressor costuma colocar na cabeça da vítima. Ela acha que ela não tem valor algum, né? Ela perde esse senso. Então, assim, a violência psicológica é muito importante que as mulheres fiquem muito atentas aos sinais, porque o agressor ele começa gritando, e aí depois ele começa a dar esses adjetivos, depois quando vê você já está ouvindo xingamentos, tudo isso, né? Tudo isso se trata de violência, inclusive prevista na Lei Maria da Penha. Violência patrimonial, a maioria das mulheres não tem noção que são vítimas da violência patrimonial. Como eu sou advogada de família, né? Então eu pego muitos casos de violência patrimonial. Que o agressor, ele simplesmente dilapida o patrimônio sem que a mulher sequer tenha conhecimento e, lógico, né? Geralmente mediante fraude ou mesmo convencendo que aquele é um excelente negócio, ele dilapida o patrimônio. Ele está praticando a violência patrimonial, porque necessariamente a parte que caberia a ela, está sendo prejudicada sem sequer, na maioria dos casos, sem sequer ela dar anuência. Ter o conhecimento, né, da situação. Sem ter o conhecimento da situação. Então, assim, a Lei Maria da Penha, hoje em dia que a gente tem um celular na mão, que você tem um Google, eu acho que todas as mulheres deveriam baixar a Lei Maria da Penha. Peraí, deixa eu ver aqui. E ler, entendeu? Assim, é bíblico, né? Que o povo padece por falta de conhecimento. Exatamente. Então, assim... A desinformação. A desinformação. A maior causa, eu entendo, assim, que aumenta as estatísticas é justamente a desinformação. Se a mulher tem noção, ela, quando ele der o primeiro... peraí, isso aqui eu não vou viver. Até porque ela sabe que aquilo não é uma relação saudável. Não é uma coisa saudável. Ela sabe que dali para frente só vai piorar. Então, se ela tiver esse conhecimento, eu tenho certeza que ela vai ter força, ela vai saber que ela tem uma rede de apoio muito grande, ela vai ver que existem, né, casas, órgãos, telefones, onde ela pode pedir socorro, onde ela pode buscar amparo, ela pode buscar apoio. Essa casa mesmo da mulher, ela tem o acolhimento inicial. Eu fiz uma visita lá certa vez e tinha uma família, uma mulher com 5 filhos.
Só que eles têm um prazo para ficar lá, né? Mas mesmo assim existe aquele acolhimento inicial e depois não assim, é dado o direcionamento, tem a assistência, tem a psicóloga que vai ajudar. Pelo menos assim, eu acho que pelo menos tem que acordar, né? Tem que buscar ter esse entendimento para não ficar ali vítima da situação pelo resto da vida. Exatamente. Infelizmente, a gente se depara com muitas situações e é triste presenciar esses casos, né, doutora? Com certeza. Quais são os desafios enfrentados na aplicação das leis de proteção às mulheres? Eu entendo assim que eu acho que o maior desafio que a gente tem na aplicação dessas leis é a conscientização da sociedade. A sociedade ela precisa entender que todos nós estamos sim envolvidos em relação a essa questão da proteção, da modificação da forma, né, do tratamento, do olhar que você vai dar para as mulheres que estão sendo vítimas de violência. Em relação ao poder público, o que precisa? Precisa implementar medidas para que haja uma conscientização, porque tem que ter essa conscientização. Além da proteção, tem que ter a conscientização. Porque da mesma forma que eu estou falando que tem mulheres que não têm noção que são vítimas de violência, tem homens, claro, você pensa, mas o cara não sabe que ele está praticando a violência? Às vezes não. A patrimonial, talvez não. A psicológica, talvez não. Por quê? Porque geralmente ele vem de um lar adoecido, onde ele via essas práticas e ele apenas repete o comportamento. Então, assim, tem que ter sim uma conscientização, tanto vítima quanto agressor, agora com essa legislação, com essa ampliação, né, em relação às sanções, que agora estão bem mais severas, de um modo geral estão bem mais severas. Então, eu entendo assim, haver uma conscientização geral. Capacitação contínua de profissionais eu acho que é essencial também, porque muitas vezes os órgãos públicos eles não têm essa capacitação dos profissionais e às vezes o profissional ele não consegue lidar ali com aquela situação. Vamos supor, a pessoa chega, a vítima chega numa delegacia e talvez ela não é bem assistida, ou não é bem tratada, ou ela é tratada com preconceito. E aí ali ela já desmotiva. Então, a partir do momento que você tem profissionais capacitados, você vai evitar esse tipo de comportamento e essa desmotivação da vítima. Porque aí muitas vezes ela fala, eu nem vou lá, não vai resolver, não vai dar em nada. Aquele olhar sem julgamento que elas estão precisando, né? Porque elas já vêm de uma situação difícil. Exatamente, porque qual a tendência geral? É julgar. Mas por que ela está vivendo isso? Mas ninguém sabe o contexto ali, ninguém sabe por que ela está ali, ninguém sabe o que ela passa, o que realmente acontece. Ninguém conhece a história, né? Ninguém conhece a história, então tem que haver, sim, um acolhimento, uma empatia, né, de modo geral, mas principalmente, assim, esses profissionais que estão envolvidos nisso, acolher, não só os profissionais, vamos ampliar aqui, como eu falei, para a sociedade. Eu tenho um vizinho, não me julgue, me ajude. Né? O vizinho tá vendo que tem aquela situação, não julga, ajude, dê uma orientação, ou pelo menos fala, olha, tá aqui o telefone, ó, liga. Tá aqui. Aí se ela quiser ligar, ela vai ligar. Dá um conselho, mas né? dá um conselho, alguma coisa, porque eu entendo assim, eu sei que as pessoas hoje em dia, elas têm muito medo, muito receio, né, de se envolver. É aquela questão, né, que a gente nasceu e se criou ouvindo que briga de marido e mulher não se mete a colher, então a gente fica com aquele receio. Agora, hoje em dia, não é mais uma questão de se meter, não é mais uma questão de opinião. A lei diz que. Então, é diferente. Então, por isso que eu acho que o jogo mudou, né? Então, por isso a importância desse tipo de legislação para essa proteção em relação às mulheres, para esse encorajamento em relação às mulheres, para que elas possam, de fato, mudar a história delas. Por exemplo, com a minha ajuda como cidadã, presenciando determinada situação de violência, eu posso estar evitando um feminicídio se eu for denunciar. Sim, exatamente. E muitas vezes, não só o feminicídio, você pode estar evitando a destruição de uma família, além do lar que vai ser destruído, você está evitando a destruição de 3 crianças que estão ali dentro da casa, que estão assistindo, estão vivenciando aquela situação e que no futuro ou podem repetir o comportamento ou podem crescer cheios de traumas, provavelmente vão ter limitações, vão ter bloqueios na vida que poderiam ser evitados se ela não tivesse presenciado aquela situação que era rotineira para ela. Não, meu pai bate na minha mãe, tá tudo bem, é normal bater.
Então, assim, olha só, de repente uma atitude nossa, às vezes eu tenho, exemplo, passei no órgão, tenho uma cartilha, não vou falar nada, vou colocar uma cartilha lá na caixinha do correio, vai que ela, né, vai que eu ajudei, vai que ela pega, pelo menos eu tentei, eu fiz a minha parte, porque eu entendo assim, que nos omitir, calar diante de uma situação dessa, com certeza é a pior decisão, porque ela pode ter consequências irreversíveis. Com certeza. Doutora, onde se enquadra a injúria, a calúnia e a difamação do agressor para a vítima? Ele se enquadra também como um crime psicológico? Na verdade, esses são crimes contra a honra. Inclusive, não só em relação à mulher, né? Ele está tipificado realmente no Código Penal como crimes contra a honra. Porém, agora com essa nova lei de outubro, ele trouxe o aumento da pena se praticado contra a mulher em decorrência do gênero, tá? Tem que ser em decorrência do gênero. Então, onde que eles estão tipificados? O que o agressor pode fazer? Vamos lá. Ele vai se enquadrar com violência psicológica, porque aí vai entrar o xingamento, vai entrar a história. Eu vou esclarecer aqui para as pessoas entenderem, que muita gente confunde. A calúnia é você imputar falso crime a alguém. Então, vamos supor, eu falo, a Adriana é uma ladra. Sendo que a Adriana não é uma ladra, não tem nada, não tem um processo, não tem nada que me leve a crer que a Adriana é uma ladra. Então, eu estou caluniando você. Difamação, vamos lá. Difamação é quando eu crio um fato que eu sei não ser verdadeiro contra uma pessoa. Eu estou difamando aquela pessoa, ou seja... a Adriana, enfim, não vou lembrar de um exemplo aqui, mas vamos supor que eu contei que você passou lá na defensoria hoje, bem naquela hora que estava tendo um tumulto lá. Eu sei que você não passou lá, então eu criei um fato falso sobre você, estou te difamando. E a injúria, ela já diz respeito aos adjetivos, que é onde mais entra a questão da violência psicológica, que é eu falar, essa idiota, essa burra, essa gorda, e por aí vai, né? Tudo aquilo que eu sei que eu estou depreciando a pessoa de alguma forma. São crimes contra a honra, que no caso específico aqui trazido pela lei, ele vai ter a pena aumentada se praticado dentro desse contexto, doméstico, familiar ou em decorrência da condição, né, do desprezo por se tratar de uma mulher. Doutor, aquele agressor que foi preso, né? Ele tem as saídas temporárias, os chamados saidões. Em decorrência a isso, o condenado, ele usa tornozeleira ou não? Como é que é nessa situação? No contexto geral, isso não existia, tá? Aí agora, essa lei, ela trouxe também mais esse implemento. Ou seja, se aquele agressor, né, ele está sendo preso, ele está cumprindo ali uma pena em decorrência de uma violência neste contexto, né, doméstico, familiar, contra a mulher, em decorrência do gênero, nos famosos saidinhas, né, como costumam falar, ele só pode se usando a tornozeleira eletrônica. Em outros crimes isso não é necessariamente previsto, mas agora essa lei ela trouxe que se ele sair, necessariamente ele vai usar. Por que é importante? Porque, de certo, além de haver um controle, né, ali de toda a movimentação daquele agressor, dependendo das informações que aquela tornozeleira enviar para o sistema, você vai ter como comprovar, por exemplo, que ele está se aproximando da vítima, que ele está se aproximando da residência da vítima, do trabalho da vítima. Então, de certa forma, isso traz também uma proteção a mais para a vítima. Essa modificação foi muito necessária e eficaz, né? Foi, muito boa também. Muito bom. Doutora, mais alguma mensagem? Nosso bate-papo super gostoso, muito informativo. Para quem nos ouviu aí, está agora muito bem informada e repassar essa informação boa para quem você conhece, que passa por esse tipo de situação, ou se você mesmo passa, repasse essas informações, porque é de suma importância. A gente sempre está muito bem informada. Doutora, gostaria de fazer as suas últimas considerações para a gente finalizar a nossa conversa. Já agradeci, né, mas quero aqui elogiar, acho que é uma pauta muito importante, principalmente nesse mês, né, um mês alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Exatamente um dia após o Dia da Mulher, a lei do feminicídio comemora 10 anos, uma década, e além disso ainda com essa sanção dessa nova lei. Então, assim, é um marco, é uma data muito importante, são conquistas relevantes que as mulheres tiveram.
E a minha mensagem é: não se cale. Não se cale, por mais que você, de repente, você olha assim, você está vivendo uma situação, quando a pessoa está nesse contexto, ela imagina que não tem saída. Ela pensa que não tem o que fazer. Muitas vezes, muitas mulheres estão ali esperando a morte mesmo. Mesmo tendo filhos, mesmo sabendo ali, né, do compromisso de tudo que ela ainda tem para fazer. Mas é tão desesperador, é tão enlouquecedor a vida de quem está submetido a esse tipo de ciclo, que muitas vezes ela desiste. Então, meu conselho é: não se cale, não desista. Existe uma rede de apoio, existem vários órgãos. Hoje nós temos várias legislações que nos amparam, tem toda a esfera também profissional, existem implementos, incentivos às empresas que auxiliam, que empregam aquelas mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Essa lei também ela é recente. Então, assim, hoje vocês estão extremamente amparadas. Vocês não, nós todos, né? Porque ninguém está passível de, vamos dizer assim, ninguém está imune de passar por isso. Isso aí é um outro ponto muito relevante, porque algumas pessoas pensam que esse tipo de agressão, de violência, ele acontece tão somente no contexto de pessoas de menos informação, de menos poder aquisitivo, e é de forma alguma. De forma alguma. Qualquer classe. Qualquer classe. A violência doméstica, ela não escolhe classe, ela não escolhe grau de instrução, ela não escolhe, enfim, ganho financeiro, não interessa. Infelizmente, ela está inserida em todos os âmbitos, né? Inclusive, na Casa da Mulher Brasileira, existe um quadro onde tem uma estatística de violência doméstica, é marcado, tem os alfinetes marcando por bairro. E aqui, nos bairros nobres que nós temos, é cheio de alfinete. Então, assim, não existe isso. Desmistifique isso, porque realmente isso não existe. Porque é só a população pobre, não é? Não, de forma modo alguma. geral. Tem advogada que está sendo vítima disso, tem médica que está sendo vítima disso. Então, assim, não existe. Esquece isso. Não pense que é só quem não tem, talvez, instrução ou não tem condição financeira. A violência doméstica, ela pode ser praticada em qualquer contexto. Então, por isso que é tão importante o conhecimento. Busque o conhecimento. Hoje em dia a gente tem um celular na mão, joga no Google, Lei Maria da Penha, feminicídio, mas principalmente a Lei Maria da Penha ali, que ela vai trazer situações ali muito corriqueiras e bem em detalhes, que às vezes passam batida e a gente não tem noção do que a gente está passando. Então, meu conselho é esse, sabe? Não se cale, busque se informar e principalmente decida sair desse ciclo, porque é possível. Eu já comecei a ler a Maria da Penha uma vez e ela é bem específica. Tem muito detalhe. Então, por isso que eu aconselho, assim, leia. Se tem alguns órgãos, eu não vou me lembrar de um órgão agora, mas tem alguns órgãos que até tem a cartilha, que é a leizinha numa cartilha. Entendeu? Alguns órgãos têm, e se ainda não tem, se estão nos ouvindo, por favor, confeccione. Pronto, deve ser essa que você tem. Então, assim, é muito importante ler, porque eu acho que só o conhecimento é o que realmente nos livra, né, de muita coisa. A gente precisa buscar o conhecimento. Mas não só o conhecimento, a gente também precisa se fortalecer neste sentido, né? Se fortalecer espiritualmente, fortalecer emocionalmente, fortalecer fisicamente, ou seja, você vai cuidar da sua autoestima, mas você vai cuidar do seu espírito, né? Você vai alimentar a sua fé e principalmente você vai entender que existe uma rede de apoio que pode fazer algo por você. Exatamente. Só não fique onde você está, porque não vale a pena. A vida é muito preciosa. Exatamente. E a gente, como cidadão, não se calar e ter mais empatia ao próximo, né? Exatamente. Concordo. Doutora, muito obrigada pela nossa conversa, por todas essas informações que a gente está repassando aqui para quem nos ouve, para quem nos acompanha. Isso é de suma importância para nós mulheres, para as famílias, para de modo em geral. Eu que agradeço pelo convite e agradeço também e exalto, né, a iniciativa de vocês. Parabéns. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Quero dizer que sempre estaremos de portas abertas para mais informações e outras como essa. Maravilha, estou à disposição. Muito bem, nós ficamos por aqui com mais um Entrevistas DPE. Nós conversamos com a doutora Patrícia Rocha, advogada, esclarecendo a lei do feminicídio, também falando dos 10 anos como marco de proteção à mulher, hoje aqui no Entrevistas DPE. Você acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify. E eu sou Adriana Paulino, vou ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Até a próxima. Tchau, tchau.